Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo o doutor Fernando Leão, médico urologista e cirurgião robótico do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein? Prazer é meu, muito obrigado aí pelo convite. Olha, convidamos o doutor Fernando Leão, urologista, para ajudar o nosso ouvinte a entender as causas, a identificar os sintomas, buscar também o tratamento correto para as doenças urológicas, né? E o mais importante de tudo, eu acho, que é a prevenção, porque a maior parte da população brasileira, não é, doutor, só marca uma consulta com um urologista quando percebe ali que o organismo está sendo afetado por alguma dessas doenças que a gente vai falar aqui ao longo do Plantão Médico Bandeirantes, ao invés de ter o hábito, por hábito, uma realização de um check-up anual, não é, doutor? Você não sente isso no consultório? Sim, Danilo, é justamente isso aí. A gente encontra algumas situações bem distintas, né? Dentro de um consultório privado, consultas particulares através de algum seguro ou convênio de saúde, a gente vê realmente uma participação que ela vem aumentando ao longo do tempo por parte dos homens, mas que ainda está muito aquém daquilo que seria o adequado para eles, né? Ou seja, fazer a prevenção. A gente costuma dizer que o melhor tratamento é a prevenção, pois uma doença que você consegue ter um diagnóstico em uma fase inicial, consequentemente o teu tratamento, a taxa de sucesso é muito elevada, né? E às vezes o tratamento é até menor, menos danoso ao paciente do que num diagnóstico mais avançado. E do outro lado da ponta, no sistema público de saúde, nós temos a dificuldade enfrentada pelo paciente, pelo usuário, de acesso a um especialista. Muitas vezes ele tem acesso a um clínico geral, um cirurgião geral, mas quando ele há necessidade de se consultar com um urologista, por exemplo, a gente sabe que o acesso a isso é bastante moroso. E essa dificuldade, essa lentidão de chegar a um especialista, muitas vezes faz com que o diagnóstico aconteça numa fase mais avançada e algumas das vezes não por inadimplência do paciente, sim pela morosidade do sistema. Bom, a gente vai falar sobre isso tudo aqui no programa, mas antes da gente tratar das doenças urológicas, eu queria saber, doutor, onde que elas aparecem? Nos rins, na bexiga? O que está contemplado aí, hein? Quando nós falamos urologista, é muito comum algumas confusões por parte do leigo, né? O urologista é o médico que atua no tratamento e prevenção de doenças do trato urogenital, ou seja, nós tratamos doenças relacionadas aos rins, ureteres, que são os canais que levam a urina do rim de cada lado até a bexiga, tratamos doenças da bexiga, doenças da uretra, que é o canal que leva a urina da bexiga para o meio externo, no caso dos homens, doenças relacionadas ao pênis e aos testículos e doenças da próstata. Então, de uma maneira geral, essa é a área de atuação do urologista. Muitas vezes o paciente, o homem, ele acaba confundindo algumas doenças como hemorroida, achando que isso é de atuação do urologista, isso é do proctologista. Então é uma confusão muito comum. Então a área de atuação de um urologista é isso aí. E nós tratamos não só homens, tratamos homens e mulheres, desde crianças recém-nascidas, através de alguns problemas de má formação, né? E o paciente idoso. Então, a gama de pacientes, a faixa etária, ela vai do primeiro dia de vida ao último dia de vida, em ambos os sexos. Bom, eu queria aqui trazer para o debate, para a conversa, doutor, algumas das principais doenças urológicas. Evidente que não dá para a gente tratar aqui com detalhes de todas, mas pensei algumas aqui que o ouvinte foi mandando também ao longo da semana, mensagens, dúvidas aqui. E eu queria começar falando da infecção urinária, né? Porque você falou que atende homens e mulheres, e a infecção urinária atinge ambos os sexos, não? Isso, acontece em ambos os sexos, sim. Quando a gente estratifica a questão da infecção urinária, ela é muito comum nos homens apenas nos extremos de vida. Na fase de 1 a 2 anos de idade e após os seus 65, 70 anos, os homens eles lideram essa incidência de infecção urinária. Na criança, por conta da presença da fimose, e no homem adulto, por conta do aumento da próstata, que isso acaba acarretando um esvaziamento incompleto da bexiga.
Esse espaço de tempo que encontra-se no meio, a mulher ela é a campeã na questão da incidência da infecção urinária, mas é uma situação que ela comete ambos os sexos, né? No caso das mulheres está muito ligado à questão de uma baixa hidratação. O ideal é que um adulto faça uso de 2 a 2,5 litros de água ao longo do dia. A questão ginecológica, então alguma alteração ginecológica, algum corrimento, alguma doença ginecológica tem que ser tratada o quanto antes, pois isso pode facilitar o surgimento de uma infecção urinária. Infecção urinária dificilmente causará uma infecção ginecológica, mas o contrário sim. Aquelas pacientes que têm o intestino muito preso, isso também favorece a translocação, a passagem de bactérias do intestino para dentro da cavidade vaginal e, consequentemente, conseguir atingir a uretra e bexiga. Mulheres que ficam segurando a urina na bexiga por muito tempo, isso é muito comum hoje na mulher moderna, porque a mulher antigamente ficava em casa, ela cuidava da casa, da família, dos filhos. Hoje ela trabalha. E muitas das vezes, infelizmente, os banheiros, os locais de trabalho não são adequados, ou às vezes não são específicos para as mulheres, acabam sendo banheiros de uso misto, e com isso elas têm certos receios de fazer uso daquele banheiro do trabalho. Então ela comete 2 erros, ela diminui a hidratação para que não produza urina, e a urina que está na bexiga ela tenta segurar o máximo possível para que ela não tenha que ir àquele banheiro. E essa retenção de urina favorece a proliferação de bactérias e, consequentemente, a formação de infecção urinária. A questão de uso de duchinhas, bidês, chuveirinhos também para fazer a higienização após uma evacuação, isso em algumas mulheres é um fator de autocontaminação, e isso pode favorecer a infecção urinária. Claro que não é para todas, mas aquelas mulheres que costumam ter infecções urinárias comprovadas em laboratório, infecções de repetição e fazem uso desse dispositivo, nós orientamos que ela suspenda esse uso, porque muitas das vezes ela que está ajudando no retorno da doença. A orientação é que ela passe a usar o próprio papel higiênico ou o lenço umedecido de criança. E fora isso, temos os cálculos urinários também, que são outro fator que favorece a infecção urinária na mulher. E no homem, como eu disse, a fimose quando criança, e no idoso, geralmente decorrente do crescimento benigno da próstata. Então vamos lá, doutor. No homem são nos extremos, né? No nascer e também já na melhor idade, na terceira idade, é isso? Isso. E na mulher pode ser a vida inteira, a vida toda aí com infecções urinárias. E esse ponto da ducha higiênica, tem um percentual, existe um estudo que mostra uma grande parte de mulheres que sofrem de infecção urinária em decorrência aí do uso de ducha. Tem isso, doutor? Isso assim já está bem discutido Estudado. E bem pautado, né? Então, assim, não é toda mulher, tem que separar muito bem, não é toda mulher que faz uso da duchinha que ela obrigatoriamente vai ter infecção, não é, ela está mais exposta. Agora, naquelas mulheres que costumam ter 4, 6, 7 infecções urinárias ao longo de um ano, essa mulher nós consideramos que ela tem infecção de repetição. Essas pacientes, especificamente, com essa quantidade de infecções ao longo de um ano e fazem uso da duchinha, essas pacientes têm que aposentar, elas têm que largar esse dispositivo, a duchinha, o bidê ou o chuveirinho, porque isso é um grande facilitador. Pode não ser, às vezes, a única situação facilitadora, mas que participa. Então, não é uma causa única. Às vezes ela acaba fazendo 3, 4 situações erradas ao longo de um dia, que acaba potencializando o problema. Então, normalmente são pessoas que tomam pouca água, o intestino já é preso, fazem uso de duchinhas, e isso tem que ser revisto e tem que ser mudado ao longo do dia. Mas é importante entender que não é todo mundo que usa a duchinha que vai ter infecção. A questão é que naquelas que têm infecções de repetições e fazem uso da duchinha, a orientação é que realmente suspenda. E está provado isso na prática, aquelas que realmente abandonam o dispositivo e se hidratam melhor, dificilmente elas voltam a ter quadro infeccioso. Doutor, mas já ficou claro aqui na nossa conversa, né, que prender, né, ou segurar o xixi, a bexiga ali, pode ser, né, pode levar aí a causa de infecção urinária, né? Mas o que mais pode acontecer de você prender ali, ficar apertado e demorar aí o banheiro para esvaziar a bexiga? Quais são as outras consequências disso, hein?
É uma situação pontual, não sendo rotina, não tem tanto problema, né? É desconfortável, mas não traz consequências. Agora, aquilo que a pessoa coloca isso como rotina diária, isso vai fazer com que a bexiga comece a distender demais. A bexiga é um músculo. Então, à medida que a gente vai forçando a bexiga a manter-se mais cheia, ela vai estendendo, como qualquer músculo. Isso depois deixa a bexiga mais enfraquecida ao longo da vida, principalmente na fase do envelhecimento, a terceira idade. Essa é uma situação. A outra situação, você pode fazer com que essa urina armazenada e com alta pressão na bexiga, isso volte para dentro dos canais dos rins, dos ureteres, e pode chegar até os rins causando dano, não só na função, mas podendo trazer uma bactéria que estava na bexiga para dentro do rim, causando um quadro de infecção que é muito mais grave, que é a pielonefrite, que geralmente pode evoluir com abscessos, formação de pus no rim, a necessidade de tratamento a nível hospitalar e muitas vezes cirurgias e até a perca desse rim por conta de infecção. A gente falou da infecção urinária no homem, na mulher, não é? Mas na criança é comum também, né? Nos rapazes, nos meninos, por conta da fimose. Mas a menina também pode manifestar infecção urinária nessa fase, doutor? Sim, com certeza. Principalmente no recém-nascido, né? Onde ela está naquele processo ainda de uso de fralda. E muitas vezes ela acaba evacuando e os pais às vezes não se atentam para fazer uma troca o mais rápido possível. Então, aquelas fezes que estão ali na fraldinha da criança, isso acaba entrando, né, tendo contato com a cavidade vaginal da criancinha, e isso acaba contaminando a uretra. Então, é importante os pais com crianças recém-nascidas, crianças muito pequenas, sempre estarem atentando, sempre olharem a fralda a cada hora para ver se realmente tem alguma evacuação ali por parte da criança, e constatando limpe-se o quanto antes. Sempre vale lembrar o óbvio, né? A higienização na mulher, seja independente de qualquer faixa etária, né? O papel ou o lenço umedecido sempre da frente para trás, sempre da cavidade vaginal para o ânus, e nunca ao contrário, porque senão você acaba fazendo uma contaminação dessa paciente. E a infecção urinária, tanto no homem quanto na mulher, tem algum sinal, apresenta algum sintoma, um ardor, um sangramento, uma dificuldade ali? Tem isso, doutor? Tem. Normalmente ela vem acompanhada de sintomas, né? É muito comum o paciente se queixar de uma ardência ao urinar, às vezes uma sensação de peso na parte inferior do abdômen. O pessoal às vezes fala que é o famoso pé da barriga, né? Mas na verdade é onde fica a bexiga ali. Pode acontecer sangramento visível na urina, o paciente percebe no vaso ou quando vai fazer a higienização com o papel ou o lenço umedecido. Pode ter febre, calafrios, náuseas, vômitos. Então esses são os sintomas mais comuns e os sinais mais comuns de uma infecção urinária. Agora, são sintomas também que podem, né, confundir com outras situações, por exemplo, pedra nos rins também, né, sentir aquele peso, um ardor também, uma dificuldade, né, para urinar. Como descobrir, como fazer o diagnóstico, né, se é infecção urinária ou se é alguma outra coisa, doutor? Normalmente, a própria história do paciente você já consegue diferenciar uma da outra, mas o paciente, quando ele dá entrada num pronto-socorro, um pronto-atendimento, com quadro de dor abdominal, febre, um calafrio, dificuldade para urinar, ardência, ele já vai ser automaticamente investigado dentro do protocolo inicial. Vão ser feitos exames de sangue e urina, né, onde você vai constatar se ele está tendo alguma infecção urinária, e vão ser feitos geralmente exames de imagem, desde um raio-x de abdômen, ultrassom, uma própria tomografia. Então você acaba realmente abrindo o leque na questão da investigação e você acaba avaliando certas situações que são as mais comuns para aquele quadro, né? Dentre elas, uma cólica renal por quadro de pedra nos rins ou uma pedra no ureter, ou até mesmo pedra na bexiga, e quadros infecciosos. E geralmente cólicas renais, quando são obstrutivos, cálculos no ureter ou na bexiga, não é raro eles virem associados com infecção urinária. É uma situação meio que sine qua non, ela faz parte do contexto geral ali. E a infecção urinária, ela é transmissível, doutor? Não, é importante essa pergunta tua, porque muitas das vezes, a mulher ela começa a desenvolver infecções de repetição,
e ela acaba, às vezes, achando que isso está sendo passado, transmitido a ela pelo parceiro, pelo namorado, pelo marido. Então, a infecção urinária, ela não é uma infecção de doença de transmissão através de relações sexuais, não é uma DST. Então, é importante esse entendimento por parte do casal, principalmente por parte da mulher, que, na verdade, é ela que acaba participando dessa situação toda. Agora, claro que durante uma relação sempre tem que estar atento, porque muitas vezes a mão do parceiro, ele acaba passando na região perianal da parceira e essa própria mão acaba indo para dentro da cavidade vaginal. E isso acaba fazendo um processo de translocação de bactérias, você acaba fazendo uma contaminação local. Então, na verdade, é o que a duchinha, o chuveirinho estaria fazendo, né? Durante uma relação pode acontecer isso. Então, durante a relação tem que tomar todos os cuidados para que não haja esse tipo de contaminação. Mas, na essência, ela não é uma doença transmitida de uma pessoa para outra. E a única forma de prevenir a infecção urinária é bebendo bastante água, doutor, ou tem outras formas? Fazendo o contrário daquilo que nós comentamos, que são os efeitos facilitadores, né? Então, a orientação é que um adulto tome pelo menos de 2,5 a 3 litros de água durante o dia, procurar urinar a cada 2, 3 horas, não ficar segurando a urina por muito tempo, observar se está tendo um esvaziamento completo dessa bexiga, porque algumas mulheres, por conta de parto, obesidade, algumas cirurgias pélvicas anteriores, elas acabam tendo um esvaziamento incompleto. É o que acontece nos homens com próstatas grandes não tratadas ou não corretamente tratadas. Então, esse resíduo é um facilitador também para a infecção urinária. Então, é importante ter o cuidado e a avaliação de tentar perceber se, ao terminar de urinar, realmente teve a sensação de que a bexiga esvaziou totalmente. Cuidar da parte ginecológica, no caso das mulheres, né? Qualquer alteração deva ser tratada o quanto antes. E no caso dos homens, sempre estar observando e fazendo os seus preventivos em relação à próstata, para que ele não possa vir a desenvolver infecções por conta de um esvaziamento da bexiga incompleto ou inadequado. Muito bem, estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Plantão Médico Bandeirantes, com o Dr. Fernando Leão, que é médico urologista e cirurgião robótico do Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia e de São Paulo, e hoje ajudando a gente a entender um pouco sobre as doenças urológicas, né? A gente está falando aqui sobre a infecção urinária, não é? E agora queria também colocar aqui, doutor, sobre a incontinência urinária. Ela tem a ver, ela tem alguma ligação com a infecção urinária ou são coisas completamente diferentes? Não, elas não têm muita relação direta, mas não deixam de ter uma situação em comum aí. A incontinência urinária é definida com a perda involuntária de urina. E dentro da incontinência nós temos várias causas relacionadas à incontinência urinária. No caso no mundo da mulher, a incontinência urinária mais comum nós chamamos de incontinência de esforço, que por conta de partos normais, fórceps, cirurgias pélvicas, aumento de peso corporal, pacientes obesas, pacientes sedentárias, pacientes que fazem muita força para evacuar por conta de um intestino mais preso, essas pacientes vão ter uma fraqueza, que nós chamamos ali da musculatura pélvica, né, do períneo, e qualquer tipo de esforço, uma tosse, um espirro, às vezes um levantar, um pegar peso, ela vai ter perda de urina. Então, é a incontinência urinária de esforço. Esse tipo de incontinência, geralmente, ela é tratada, nos casos moderados a graves, com cirurgias. Nos casos leves, geralmente mudanças de hábitos, atividades físicas, diminuição do peso corporal e fisioterapia, consegue-se controlar bem essas pacientes. No caso de uma incontinência urinária por uma desregulação da bexiga, por um quadro neurológico, esses pacientes são tratados com medicamento, não é cirúrgico. É aquele paciente que quando ele tem uma vontade de urinar, ele tem que correr ao banheiro rapidamente, porque senão ele vai ter perdas. Isso é uma incontinência urinária de urgência. As doenças são outras, os motivos. E no caso dos homens, eles podem ter uma incontinência por um esvaziamento incompleto. Então, é uma coisa paradoxal, nós chamamos de incontinência urinária paradoxal, ou seja, ele perde não porque ele tem uma deficiência, uma dificuldade de segurar a urina, muito pelo contrário, é porque a bexiga dele sempre está muito cheia, por ele não conseguir esvaziar completamente essa bexiga. Então, é como se nós tivéssemos um copo cheio de água
e vamos colocar mais uma quantidade de água nesse copo que já está cheio. O que vai acontecer? Ele vai transbordar, né? Então, é o que acontece nesses pacientes. Então, é muito comum naquele paciente já de idade, aos seus 80, 88 anos, mais ou menos, ele chega ao consultório com a família dizendo que ele está perdendo urina. Na verdade, essa perda dele é um transbordamento. O problema dele não é a perda, não é o não controle da urina. É justamente ao contrário, é uma retenção que está levando a uma incontinência. E esses pacientes, geralmente, eles devem ser tratados cirurgicamente para que você desobstrua esses pacientes e eles voltem ao controle normal da urina. Então, a incontinência, a gente tenta passar de uma maneira mais simples e fácil, entendimento, mas é um assunto muito extenso, com várias causas, e cada causa tem o seu tratamento específico. Doutor, mas vamos lá, explicar aqui para o ouvinte. Uma infecção urinária, então, não é que ela pode levar a uma incontinência, não tem nada a ver, então? Ela pode levar, quando você tem uma infecção que causa um componente irritativo muito alto na bexiga, nós chamamos de uma cistite, né? Então, aquela paciente que já está no limiar do seu controle, normalmente, fora de um quadro infeccioso, né? Ela já tem perdas discretas. Quando ela desenvolve uma infecção urinária um pouco mais intensa, ela pode ter um descontrole desse controle de urina dela. Então, ela acaba tendo uma incontinência temporária, momentânea, por conta da infecção. A infecção pode potencializar isso aí, por uma inflamação local, tá? Mas é naquelas pacientes que já estão ali tendo perdas muito discretas ao longo do seu dia, tá? Mas é comum acontecer isso, não é raro. Ela pode acontecer nessa situação específica. Doutor, eu apresentei aqui, não é, como urologista e cirurgião robótico, né? Essas cirurgias todas que a gente está falando aqui ao longo da entrevista, você faz também, mas dessa forma robótica. Hoje a bexiga, tanto para o homem quanto para a mulher, ela já consegue ser feita dessa forma mais moderna ou não? Sim, a cirurgia robótica a gente consegue fazer para uma boa parte das doenças, tanto renais, ureterais, bexiga, próstata, uretra, tudo isso aí nós conseguimos fazer a abordagem via robótica. Claro que depende do tipo do problema que o paciente apresente, né? Tem cirurgias que ainda são feitas, que os resultados ainda são melhores você fazer via aberta do que robótica, onde você tem custos menores, né? E a cirurgia robótica ela acaba tendo o seu nicho específico. Mas ela vem com o passar do tempo, de toda essa evolução dela. Nós estamos falando aí de uma cirurgia robótica no Brasil, já está em torno de 12 a 13 anos instalada no Brasil. No exterior dos Estados Unidos ela já existe há 22 anos, mais ou menos. Então parece ser uma novidade, mas é uma novidade que já tem história, né? A plataforma robótica já está na sua 5ª geração. Então, ela vem, com o passar do tempo, sendo aprimorada, sendo desenvolvido novas tecnologias para o robô, novas pinças, e com isso nós vamos conseguindo agregar cada vez mais um número de cirurgias diferentes para poder oferecer para os pacientes usando a plataforma robótica, que é um sistema que agride menos o paciente, você consegue ser mais eficiente, você consegue entregar resultados melhores, e fazer com que o paciente tenha alta precoce, volte para casa mais cedo e volte às suas atividades profissionais de uma maneira mais precoce também. Claro que o robô tem que ter um cirurgião extremamente competente e experiente, porque é um equipamento, né? Então, como qualquer equipamento, se for manuseado da maneira inadequada, os resultados não vão ser bons. E a faixa etária, hein, das pessoas que são aí atingidas, né, pela incontinência urinária? Muitas vezes a gente relaciona com uma faixa etária mais velha, não é? As pessoas idosas, mas isso aí pode acontecer em qualquer faixa etária, doutor? Pode. No caso das mulheres, sim. No caso dos homens, como eu disse, ele é mais comum a partir dos seus 60, 65 anos de idade. Mas as mulheres, a partir dos seus 40 anos, isso pode acontecer. Está ligado um pouco também à questão genética, estrutural da mulher, né? Então, como eu te falei, uma situação é uma mulher que ganhou peso após os 50 anos e outra que já é obesa desde os seus 18, 20 anos, né? Então, depende muito do como a paciente se cuidou ao longo da vida, os cuidados que ela teve com a tua alimentação, com a atividade física, o preparo muscular que ela sempre veio fazendo ao longo da vida. O número de partos, gestações, o seu ritmo intestinal. Então,
tudo isso tem um impacto direto no sentido de proteção ou de trazer essa doença, a questão da incontinência mais precoce. Mas é muito comum, apesar de acontecer em pacientes na faixa de 40 a 50 anos, a gente observa que a grande maioria, a estatística realmente ela é maior nas mulheres a partir dos seus 60, 65 anos de idade. E o paciente que não quiser, não é, optar aí pela cirurgia, ou talvez até nem tenha a indicação cirúrgica mesmo, né? Ele consegue fazer o tratamento e reverter esse quadro com medicamentos, por exemplo, doutor? Se for uma incontinência urinária leve, sim, aí é o contrário. O normal é que você não indique a cirurgia para essa paciente, porque ela pode não perceber grandes mudanças e você vai colocá-la em risco de intercorrências cirúrgicas, essa situação toda. Então, a cirurgia realmente nós indicamos, no caso da incontinência urinária feminina, para aquelas mulheres que realmente estão numa situação bem delicada, bem constrangedora. É aquela paciente que usa ao longo do dia de 3, 4 ou 5 absorventes ao longo do dia para se proteger pelas perdas. Aquela paciente onde a sua vida conjugal já está bem complicada por conta dessa perda urinária também. Do ponto de vista de trabalho, ela está se sentindo já desconfortável. Aquela paciente que vai, às vezes, se isolando socialmente, ela não quer sair, não quer participar de uma reunião social, de uma festa da família, porque ela perde urina, ela acaba sentindo aquele cheiro de urina, ela fica preocupada se a pessoa ao lado está sentindo o cheiro também. Então, por uma situação constrangedora, ela acaba ficando dentro de casa, ela vai se excluindo socialmente. Então, essa paciente, nós vemos que é a paciente ótima para ser operada, porque a percepção de melhora para ela é gigante e você consegue restabelecê-la socialmente, profissionalmente e conjugalmente. Então, o ganho para essa paciente é muito grande. Agora, aquela paciente que praticamente não usa nenhum tipo de protetor ao longo do dia, as perdas são muito discretas, essa paciente não deve ser tratada cirurgicamente. Você tem recursos, opções para ela, que são medicamentos, fisioterapia, reforço muscular. Então, tudo isso você consegue entregar resultados melhores para essa paciente com risco zero. A gente falou que no caso da infecção urinária, né, a água, né, é um aliado muito importante aí na prevenção, né? E no caso da incontinência urinária, eu sei que às vezes tem até umas ginásticas ali, umas atividades que ajudam nisso, doutor? Sim. A atividade física, onde você tem o fortalecimento, né, de toda a musculatura abdominal e pélvica, a paciente vai ganhar na questão do controle da urina, né? Então, você tocou numa coisa que é importante. Muitas vezes a paciente começa a perder urina por um mecanismo de defesa. O que ela faz? Diminui a água. E ela diminuindo a água, ela está aumentando a exposição dela a uma possível infecção urinária. Então, um mecanismo de defesa equivocado, né? Claro que ela não sabe disso, mas é importante a orientação. Ela acaba tendo, além da infecção urinária, ela acaba desenvolvendo, além da incontinência urinária, ela acaba desenvolvendo uma infecção urinária paralela, por conta de uma baixa hidratação ou uma hidratação inadequada. Então, a questão da incontinência, ela tem resultado sim com exercícios pélvicos, com fisioterapia, e é comum a paciente, como te falei, ela diminui a quantidade de água para ver se ela fica menos tempo molhada, mais tempo seca, né, decorrente da incontinência urinária. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Plantão Médico Bandeirantes de hoje, com o Dr. Fernando Leão, que é urologista e cirurgião robótico do Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia de São Paulo. E o tema de hoje do Plantão Médico Bandeirantes é doenças urológicas, né? A gente já trouxe duas aqui, não é? A gente falou sobre a infecção urinária e também sobre a incontinência urinária. A bexiga hiperativa também está entre as doenças mais comuns, doutor, ou não? Não, é uma doença importante, mas não é a doença mais comum, né? A bexiga hiperativa é aquela bexiga que ela perde o autocontrole, ela começa a ter contrações involuntárias. E isso é uma das causas, né, daquelas que eu coloquei para você, que dentro da incontinência urinária existe um leque grande de situações que favorecem a incontinência. E a bexiga hiperativa é isso. Então, a bexiga hiperativa ela pode trazer perdas urinárias em alguns pacientes, né? O tratamento dessa bexiga hiperativa é com medicamento. Usamos medicamentos, os anticolinérgicos, que são
medicamentos que vão acalmar um pouco a bexiga, não tem nada a ver com calmantes para a parte emocional ou psicológica do paciente, né? É um calmante específico, vamos dizer assim, da bexiga. Então você consegue reduzir essas contrações involuntárias, onde através das quais o paciente tem a perda. Então você diminuindo essas contrações, você consequentemente consegue diminuir as perdas de urina. Já que a gente falou das doenças mais comuns, não é, doenças urológicas, quais são, hein, doutor? A gente trouxe duas aqui. O que mais que a gente pode trazer sobre esse tema aqui para os nossos ouvintes, que é mais frequente aqui? No caso dos meninos, da classe masculina, né, você tem aí desde a varicocele, que são as dilatações das veias do testículo, né? São varizes que dentro do paciente jovem é a principal causa de infertilidade masculina. Você tem os cálculos urinários, que abrangem ambos os sexos. Nós temos a parte oncológica também. Temos a questão da fimose, no caso dos meninos também. As doenças da próstata. Enfim, você tem uma gama de situações. A urologia ela é interessante, que você tem um leque de situações e de patologias que são estudadas e tratadas. Então, costumo dizer que, com todo respeito às outras especialidades, é uma especialidade onde nós temos uma área de abrangência muito grande, não só do ponto de vista oncológico, funcional, metabólico, endocrinológico, malformações. Então, é uma especialidade com um campo de estudo e abordagem de tratamentos vasto. Quando a gente fala de próstata, né, doutor, a gente tem aí é cercado de tabus, né, os homens mesmo relutando um pouco a procurar um especialista, um médico, né? Nesse caso, hemorroida, você já falou que é com um proctologista, não é? Isso, correto. Mas próstata, então, está dentro do campo urológico, então? Sim. É o carro-chefe a partir dos seus 55 anos de idade no homem, né? Tem estudos que falam até de 45, às vezes nos Estados Unidos, não sei se caiu para 40, doutor. No Brasil é 50, é isso? É assim, a incidência do câncer de próstata, em torno de 70%, 80% da incidência do câncer, ele acontece a partir dos 65 anos de idade. Isso é uma estatística mundial. É raro você ter tumores, câncer de próstata abaixo dessa faixa etária, mas acontece. Já tivemos paciente em consultório com câncer de próstata aos 40 anos de idade. É um ponto fora da curva, mas pode acontecer. Né? Mas 75% realmente é acima de 65 anos de idade. Abaixo disso é o restante final de 15% a 25%. Em relação à questão quando procurar um urologista, aí vai depender muito do perfil familiar de cada paciente. Então, aquele homem que ele tem antecedente de câncer na família, não é só próstata, né? Qualquer tipo. Câncer de intestino, mama, de pulmão, mas aqueles que têm história de câncer na família, ele deve procurar um urologista para fazer os seus acompanhamentos a partir de 40 a 45 anos de idade. Pelo menos um PSA uma vez por ano, se tudo estiver indo bem. Aquele homem que não tem nenhum antecedente oncológico na família, não tem história de câncer na família, a partir dos 50 anos ele começar os seus preventivos. É importante salientar que quando você tem um pai, um tio que teve câncer de próstata, os descendentes homens, eles têm de 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver um câncer de próstata do que aquele homem que não tem antecedente de câncer de próstata na primeira linha antecedente dele, ou seja, o pai, um tio que não tenha tido câncer de próstata. Então, ele não tem a obrigatoriedade de desenvolver um filho de um pai com câncer de próstata, mas ele tem um risco mais aumentado. Então, é onde esse paciente deve ser monitorado e seguido de uma maneira mais intensa, mais próxima, para que, se ele vier a desenvolver um câncer, ele consiga ter um diagnóstico numa fase inicial e, consequentemente, ter a cura da doença. E quando a gente fala também em câncer de próstata, né, uma forma de detectar também é realizando, né, o exame de toque, o toque retal, é isso, doutor? O diagnóstico, existe uma rotina. O paciente no consultório ele vai ser submetido geralmente a um exame de imagem, um ultrassom, que é o mais comum, a dosagem do PSA, que é o exame de sangue. PSA é o marcador da próstata, né? É um antígeno específico da próstata. E pelo menos um exame de urina. E com esses exames, em seguida nós fazemos
o toque, né? É o toque retal ou o estudo digital da próstata, vamos dizer assim. Então, através dessas informações, a gente consegue saber se esse paciente tem alguma suspeição para câncer ou não. Aquele paciente onde o PSA está baixo, o toque veio normal, o ultrassom não mostrou nenhuma alteração importante, esse paciente vai ser liberado e retornar dentro de 10, 12 meses para novos exames. Aquele paciente onde ele apresenta um PSA elevado ou uma alteração no toque, ou ambos, né, alterados, esse paciente deve ser levado para uma biópsia da próstata. E é através da biópsia que nós vamos confirmar ou descartar o diagnóstico de câncer. Então, o diagnóstico ele só pode ser feito mediante uma biópsia, mas para ir para uma biópsia ele tem que ter alteração ou do toque, a percepção de um nódulo, um caroço endurecido na próstata, ou ele tiver um PSA elevado, um PSA que não está adequado para aquela faixa etária ou para aquele tamanho de próstata. Mas então o toque retal, o exame de toque, só é feito depois desse exame ter algum tipo de alteração e depois o exame de toque é que vai confirmar ou não? Eles são feitos de forma simultânea? Como funciona? O exame do toque ele faz parte dos exames de rotina. Geralmente a gente faz a dosagem do PSA, que é o exame do sangue, antes do toque, porque o toque pode alterar o valor do PSA. Então, o PSA e o toque, eles são exames de rotina, são feitos rotineiramente no paciente. Então não é que o diagnóstico, ele tendo essa alteração, aí ele vai para a biópsia. Para a biópsia. A biópsia é você, através de uma agulha, sob anestesia, né, o paciente sedado, você vai colher através de uma agulha fragmentos da próstata para serem analisados. Aí que nós vamos realmente saber se esse paciente tem ou não câncer. Maravilha. Doutor, é evidente que não dá para a gente trazer aqui todas as doenças e detalhar com calma mesmo para o nosso ouvinte, mas deu para a gente abordar alguns assuntos importantes também, prestar serviço, trazer os esclarecimentos aqui para a nossa audiência. Mas ficou faltando algum ponto que você acha que é necessário reforçar? Alguma coisa que ficou ali pelo meio do caminho que vale a pena a gente destrinchar aqui na reta final? Eu acho que assim, o tema, como você mesmo colocou muito bem, é muito vasto, né? É muita informação pelo pouco tempo que a gente tem. Mas assim, é importante sempre, tanto o homem quanto a mulher, observar a maneira que eles estão urinando, observar alterações na característica da sua urina, seja uma urina mais escura, ou espumosa, ou alguma alteração na consistência. O homem observar se ele está tendo um esvaziamento completo da bexiga ou não. Fazer o seu autoexame assim como a mulher faz o seu autoexame de mama. O homem palpar os testículos, palpar o corpo do pênis, ver se tem algum nódulo, algum caroço, alguma alteração, algum aumento de testículo, mesmo que sem dor, né? Tendo essas alterações, procure um urologista o quanto antes e cada vez mais ter a sua conscientização de que a partir dos seus 45 anos em média, 50 anos, mesmo sem sentir nada, sem ter nenhum tipo de sintomas, ele procura um urologista para que ele comece a fazer as suas prevenções urológicas. Maravilha, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Fernando Leão, que é urologista e cirurgião robótico do Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia e de São Paulo. O doutor tem Instagram, por lá dá para continuar acompanhando as lives, os vídeos e várias dicas também que o doutor coloca lá na rede social, é @dr de doutor Fernando Leão. E por lá o ouvinte encontra muito conteúdo também, pode seguir o doutor e continuar acompanhando, que são assuntos mesmo importantes. E já fica o convite, viu, doutor, para voltar aqui ao programa, para a gente continuar falando desses assuntos que a gente precisa mesmo colocar em pauta. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, viu, doutor? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Até uma próxima, tchau, tchau. Um abraço, obrigado.